Ora, muito boa noite, meus estoicos seguidores. Bem-vindos aqui ao nosso episódio número 80 do nosso programa Livremente, que fazemos aqui habitualmente às terças-feiras, às 10 horas da noite aqui em Portugal e às 18 horas no Brasil. Este programa tem o apoio da M Saúde e do Jornal da Diáspora Portuguesa Bom Dia. O meu nome é Evandro Soares Monteiro. Eu sou psicólogo clínico, terapeuta e professor universitário e temos este projeto online para levarmos ciência do comportamento, juntando metáforas e exemplos de vida, mas tudo de uma forma mais leve e que seja transmitido de forma informal e interativa. Portanto, se tiverem questões, perguntas que queiram colocar à medida que nós vamos partilhando, estejam à vontade. Este programa e este projeto é feito às terças, ora individualmente, ora com convidados, e por isso nós vamos tendo sempre esta preocupação de querermos trazer pessoas que nos possam dar aqui um contributo para que cada um de nós se possa conhecer mais e melhor e podermos ser pessoas mais inteiras para comunicarmos melhor uns com os outros, para conseguimos funcionar melhor socialmente e nos adaptarmos melhor às circunstâncias. Boa noite, boa noite Isabel, boa noite Joana, boa noite Rita, boa noite Andreia, boa noite Helena, Kátia, Márcio, Mafalda. Portanto, o programa de hoje é o programa que alguns de vós estavam até curiosos e a perguntar realmente qual é a diferença. Esta foi uma das duas perguntas mais frequentes que tivemos, que foi basicamente perguntar a diferença entre o estar feliz ou o ser feliz. E podemos começar por aqui, porque o tema de hoje são 10 dicas sobre a felicidade segundo a ciência. E a primeira coisa que realmente importa aqui clarificar é que, sendo a emoção, sendo a felicidade, estando no território das emoções, nós não podemos ter esta ilusão de que nós queremos é ser felizes, porque o verbo ser significa uma estabilidade e quase que nós passarmos a ser a felicidade ou a ser felizes. E a felicidade, para ser felicidade, tal como a emoção boa para ser uma emoção boa, tal como o vosso prato favorito só é bom porque termina. O prazer dos momentos só é bom porque termina. E porque termina e é bom, nós queremos repetir. E por isso a felicidade tem a ver com o conjunto de experiências ou de momentos que nós vivemos e que, ao serem bons, essa experiência torna-se mais consciente em termos de sentimento, portanto essa emoção torna-se um sentimento e esse sentimento depois é que vai criar um estado de humor acumulado pelo conjunto de experiências ao longo do tempo que nos dão essa ilusão de que nós estamos a ser felizes. Mas a felicidade de facto tem a ver com a qualidade das experiências que nós temos na nossa vida. E essa qualidade de experiências vai depender sempre dos contextos de vida em que estamos inseridos e com as pessoas que estão dentro desses contextos. Portanto, nós conseguirmos compreender melhor a relação que há entre as nossas experiências, os contextos e as pessoas, associando isso às nossas características, nós vamos acabar sempre por encontrar mais bons momentos de vida que, depois de vividos, depois de experienciados, nós podemos dizer, não sei porquê, ando a sentir-me feliz. E por isso, se nós pegarmos no relatório mundial da felicidade, segundo um índice, que é uma análise de 157 países da Rede de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, quando nós olhamos para este relatório de 157 países, nós percebemos que Portugal portanto, ocupa o lugar número 64 num dos países mais infelizes do mundo. Mas como eu gosto de ver sempre do lado otimista, Portugal ocupa o lugar número 94 dos países mais felizes.
E num ranking de 1 até ao 157, adivinhem quem é ou qual é o país que é o país mais feliz do mundo. Que é o país que introduziu também o índice de felicidade como fator importante para o contributo na economia. É o Butão. Não é? O Butão é o país que se transformou no país com o melhor índice de felicidade. Mas, voltando então aqui a esta estatística e a estes dados, sendo a felicidade a forma como nós realmente conseguimos olhar para a vida e conseguir saborear a vida da melhor maneira, então uma primeira dica que nós podemos ver destes vários estudos é que as pessoas à nossa volta são claramente uma das principais fontes da nossa felicidade ou da nossa infelicidade. E, portanto, a primeira grande dica é tenha bem consciência de quem está ao seu lado. Portanto, rodeie-se de pessoas que tenham uma tonalidade ou uma onda positiva. Por isso, rodeie-se de pessoas felizes, porque as pessoas que estão à nossa volta acabam por contaminar o nosso estado de humor. Se nós estamos na nossa vida e estamos bem dispostos ou estamos bem de vida, mas estamos rodeados de pessoas mais melancólicas, depressivas, isto tende também a afundar o nosso estado de humor. Então o ideal é nós aproximarmos de pessoas em que a maioria tem esta tendência de se aproximar a quem está bem e, querendo ajudar, podendo ter aí alguém que vocês chamam para o grupo, mas o grupo ter esta predisposição, esta influência positiva. Há um estudo de Nicholas Christakis, da Universidade de Harvard, e de James Fowler, em 2009, que é outro estudo da Califórnia, em que eles tentaram perceber o que é que a vida social e as pessoas ao redor contribuem para a felicidade de uma pessoa. E, portanto, eles foram estudar dados de 5.000 participantes num estudo cardiovascular que foi começado, reparem bem, este estudo começou em 1948, e é um estudo longitudinal, e analisaram os índices de felicidade durante um período de 20 anos, e eles concluíram que a felicidade de uma pessoa não influencia não só os seus amigos, boa noite Carla, influencia não só os seus amigos, os índices de felicidade, como também os amigos dos amigos e os amigos dos amigos dos amigos. Ou seja, nós somos uma fonte de emanação e de influência sobre a rede interpessoal à nossa volta. E estes dados são interessantíssimos quando nós percebemos que, e ainda por cima, dada a robustez do estudo, estamos a falar de 5.000 participantes durante 20 anos, e de facto a felicidade influencia não só então estes amigos próximos ou as pessoas que estão à nossa volta, mas depois o impacto que essa nossa felicidade tem, ou essa influência tem, influencia os amigos dos amigos e os amigos dos amigos dos amigos. Portanto, quase que uma terceira camada que nós podemos atingir. Um outro estudo também que podemos aqui evocar, também da Universidade de Harvard, que é o estudo do desenvolvimento adulto, com 724 voluntários durante 75 anos. Portanto, este é um dos maiores estudos feitos pela Universidade de Harvard e um dos mais robustos cientificamente. E este autor, que é um dos principais oradores que transmite parte destes dados em termos dos congressos e das conferências, que é o Robert Waldinger, que é o diretor do estudo. Vocês encontram uma palestra TED do Robert Waldinger, que é o maior estudo da felicidade feito, e que tem lá estes dados. Ele resume isto muito bem numa live de uma TED que ele fez há poucos anos atrás. E o fator âncora que mais predispõe para a felicidade e para a longevidade, entre controlar o colesterol, não beber álcool, controlar o peso, ou não ter excesso de peso, nem obesidade, o controlar a tensão arterial,
Que mais? Portanto, acima dos fatores típicos que a área médica, por regra, recomenda, nós passamos a ter 2 fatores acima destes. Um é a qualidade das 2 a 3 pessoas que estão à nossa volta, em segundo lugar, e em primeiro lugar, a forma como nós nos sentimos pertencentes ao mundo à nossa volta. Ou seja, eu conseguir encontrar a minha comunidade, eu sentir que eu sou igual a mim próprio junto do grupo que eu tenho à minha volta. E por isso, a pessoa feliz é a pessoa que tem relações saudáveis com outras pessoas que deixam cada um ser igual a si próprio. E isto é o que nós todos procuramos, ou que muitas vezes nos inibimos de mostrar nas relações, mas que se nós não nos mostramos uns aos outros, se nós não nos exprimimos para mostrar quem somos, nem eu vos conheço, nem vocês me conhecem. E quando nós estamos juntos, mas não comunicamos em condições, obviamente nós tendemos a estar mais inibidos nos nossos relacionamentos, o que depois dificulta termos boas experiências em conjunto. Por isso, rir junto é muito importante. Portanto, este é o primeiro fator âncora, rodeie-se de pessoas felizes. Este é o ponto número 1. Segundo ponto, segundo fator, ou segunda dica para a felicidade, é faça exercício físico. Este fator é fundamental, porque não há, e isso é uma das coisas que vocês me ouvem sempre dizer, quer os meus alunos na faculdade, quer aqui nas lives, quer nas consultas, quer nas empresas, nas palestras. Há uma frase que nós nunca podemos esquecer, ou uma evidência que nós nunca podemos esquecer. Não há saúde mental sem uma neurobiologia funcional. Portanto, eu, para existir e para ter uma mente e uma saúde mental, eu tenho que ter um corpo e tenho que respeitar que há uma biologia por trás dessa saúde mental. Eu não posso fragmentar ou dissociar ou tornar independente cabeça ou saúde mental é uma coisa e corpo ou biologia é outra. Não, está tudo relacionado. E quem separa isto não percebe de ciência e não percebe da evidência. E por isso, se eu ignoro que a biologia não é a base da saúde mental, então nós ao fragmentar completamente, nós estamos obviamente a limitar as nossas capacidades e a regredir em termos do nosso próprio desenvolvimento. Por isso, fazer exercício físico é o segundo fator âncora, é quase que a cura para todos os males, é o exercício físico. Além de ser benéfico para a nossa saúde, tem um poder de influência na forma como nos aumenta o potencial para a felicidade. Há um estudo pela Penn State University nos Estados Unidos da América e que mostrou isso mesmo. Este estudo é de 2012, publicado na revista científica Health Psychology, e num grupo de 253 jovens, dos 18 aos 25 anos, pediu-se que eles registassem durante um período dos entre 8 a 14 dias, how they felt, como eles se sentiam em relação a diversos aspectos da sua vida, tanto profissional como a vida pessoal, e uma relação da forma como eles se sentiam com a quantidade de exercício físico que eles faziam. E, portanto, no final do estudo, os investigadores concluíram que os indivíduos que faziam mais atividade física eram aqueles que eram mais felizes. E, portanto, sentiam-se mais satisfeitos também, e essa felicidade era notável mais de uma forma estável ao longo do dia. E por isso, nós termos exercício físico. E quando estamos a falar de exercício físico, não temos que pensar logo em ginásios ou atividades desportivas muito significativas. O exercício físico ou a atividade física começa com as caminhadas. E, portanto, quem não está habituado a fazer qualquer tipo de atividade física, quem tem uma vida sedentária, deve preocupar-se em fazer e começar a fazer caminhadas. Porque começando pelas caminhadas, depois é passar para caminhada rápida, depois de caminhada rápida uma corrida lenta, depois de corrida lenta uma corrida um pouco mais acelerada. Isto
para quem tem o espaço público para correr. E se não há via pública, ou se não querem a via pública, o saltar à corda, o irem para um ginásio, andarem de bicicleta. E, portanto, fazer exercício físico é um fator âncora. Yeah, baby! Ok. Portanto, e falta ainda salientar há pouco, quando eu disse rodeie-se de pessoas felizes, saberem bem quem é que têm à vossa volta, conhecerem a vossa rede interpessoal, porque de facto elas contam. Yes, 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 yes. Portanto, rodear as pessoas que vale a pena ter perto, fazer exercício físico. Para além disso, importa também referir que quando se faz exercício físico, nós libertamos endorfinas, que são as nossas hormonas da sensação de bem-estar e de ajudar a estabilizar o humor. É quase que um antidepressivo natural. E por isso é que geralmente as pessoas que fazem exercício físico têm garantidamente menor intensidade e menor frequência de episódios depressivos, por exemplo, ou de índice de tristeza, tal como a intensidade de ansiedade também diminui. Ponto 3. Terceira dica para a felicidade, não é? Diz aqui a Carla, esse yes é muito fofo. Yes! Olha, este já é mais grosso. Portanto, terceira dica para a felicidade é durma mais. Respeite o sono. Isto encaixa, obviamente, na lógica de respeitarmos a biologia. O dinheiro não compra a felicidade, mas dormir talvez o faça. E, portanto, há um estudo da Universidade do Michigan, também nos Estados Unidos, que fez um estudo em que uma noite bem dormida não afeta não apenas só a felicidade, como também, por exemplo, o bem-estar da relação amorosa. E, portanto, quem tem noites mais bem dormidas, isto vai aumentar a estabilidade emocional para, por exemplo, reduzir o número de conflitos que existe no dia-a-dia. Porque o sono aumenta a tolerância às frustrações. E é por isso que quando nós dormimos menos, e de certeza que vocês, quando se auto-observam e percebem a relação que há entre as noites que dormem mal e a falta de paciência no dia seguinte, vocês vão ver que isto faz com que as capacidades e a energia no dia seguinte seja sempre menor. Tal como muitas vezes as ambições. As nossas ambições vão também tender a diminuir os nossos sonhos, as nossas vontades, a nossa garra de aguentar o processo para chegar a um objetivo quando nós andamos cansados. E por isso, o cansaço que o nosso corpo tem não é para nós reclamarmos. O cansaço que o nosso corpo tem é para nós ouvirmos essa conversa que o corpo está a ter connosco para eu lhe dar uma solução. Ou seja, o corpo é nosso amigo. O corpo é uma estrutura biológica que nos dá sinais de que alguma coisa não está bem. E por isso nós ficamos mais azulados, estamos frios, nós trememos quando estamos com menor temperatura, nós ficamos com mais tensão quando estamos mais nervosos. E portanto, o nosso corpo conversa fisicamente para nos dizer o que se passa. Ou seja, se estamos com sono, bocejamos, respiramos fundo mais vezes. Isto é sinal que estamos cansados, percebemos que estamos a inspirar e a expirar com mais frequência e por isso ouçam essa realidade, porque senão é um problema. E quando nós não conseguimos gerir bem o nosso sono, ou quando não conseguimos respeitar esse sono, isso causa problemas. Portanto, desculpem, não deixem de respeitar o sono. Could I be more sorry? Sorry. Eu não tenho isto em português, portanto vai ter que continuar em inglês. Neste estudo, num outro estudo, aliás, esse foi o estudo da University of Michigan, há um estudo da Universidade da Flórida que concluiu que a chave da felicidade de um casal tem a ver com a qualidade de sono de ambos. Para este estudo, os investigadores estudaram 68 casais recém-casados e depois foram analisar os seus hábitos os seus hábitos e as rotinas de sono. E depois de cruzarem os dados de cada um deles com os seus parceiros, concluíram que aqueles que dormem 7 horas e meia são mais felizes e satisfeitos
do que os que dormem menos horas. E, portanto, temos os casais ou as relações que conseguem dormir 7 horas e meia, em geral, tendem a ter melhor relacionamento do que os que não dormem essas horas. Ou então, quando têm discrepâncias muito grandes em termos da hora de sono. Portanto, um dormir 7 horas e meia, o outro dormir 4. Portanto, o cansaço vai aumentar sempre o risco das relações piorarem. Dica número 4. Planeia uma viagem. Ou seja, tirar férias, fazer viagens, planear tudo ao pormenor é importante, não é? Mas também o excesso de previsibilidade também não é bom. Por exemplo, num estudo de 2010, no Applied Research in Quality of Life, que é um jornal também científico online, a expectativa e o entusiasmo deixam-no mais feliz do que a própria viagem em si. Portanto, as expectativas de estarmos a planear as férias, de estarmos a organizar o nosso plano de viagem e os efeitos do planeamento da viagem em si tiveram um impacto no índice de felicidade até 8 semanas. Reparem só, 8 semanas. Só o facto de termos este poder na mão de organizar a nossa vida, de planearmos as nossas férias. Muito obrigado. E terminando o período de férias, o índice de felicidade desceu rapidamente para a média comum de toda a gente. E por isso as férias deixam as pessoas mais felizes, mas descobriu-se que os que antecipam e planeiam as férias, ou seja, quando se tem esse maior poder na mão, acaba por aumentar os sinais de felicidade. Isto é o que diz o meu colega Jeroen Nouwens, que é da Universidade de Ciências Aplicadas de Breda, na Holanda. Diz aqui a Carla, é verdade, uma das melhores viagens foi sem planeamento, cada dia dormindo em lugares novos. Também o imprevisível ajuda, exatamente. Diz aqui a Maria Helena, boa noite, mas eu conheço pessoas que dormem mal por causa da menopausa. Claro, estamos a falar no geral e é uma visão global. Agora, há aspectos particulares na vida de cada um, de acordo com as faixas etárias, de acordo com as suas características, que obviamente, se nós não conhecemos as nossas características e não conhecemos um pouco as trajetórias de vida, há obviamente aqui algumas orientações que vão ter particularidades e adaptações que são feitas de acordo com a vida de cada um. É por isso que nestas dicas, nós falamos em dicas, porque isto não é chapa 5 para toda a gente. E portanto isto tem a ver com dados globais, que tem a ver com as estatísticas, que por regra, na maioria das pessoas, predispõem para esta realidade, para estes índices de felicidade. Portanto, este ponto de planearem viagens acaba por quase que também ser... portanto, quem planeia e vive a viagem a seguir acaba por saborear mais do que só apenas viver a viagem. E por isso este é um fator importante. Dica número 5. Seja autónomo. Ou seja, tenha a sua independência e a sua autonomia. A liberdade e a autonomia pessoal são os fatores mais importantes para o nosso bem-estar, para o nosso bem-estar. E essa autonomia e essa independência, na investigação, demonstra que é mais importante que dinheiro. E, portanto, nós quando vamos atrás de questões materiais ou vamos atrás de questões económicas e pensamos que o dinheiro é que vai trazer a felicidade, isto é um erro, porque mais importante que dinheiro é a nossa autonomia e a nossa independência. Claro que sem esse dinheiro ou sem algum dinheiro nós não conseguimos ter isso e, portanto, depois de passar esse patamar, se para estarmos, por exemplo, a poupar dinheiro, nós estamos com um conjunto de pessoas que podem, por exemplo, ser mais tóxicas, a lógica de ter que aguentar uma vida de 5, 10 anos com alguém que muitas vezes é tóxico para poupar dinheiro, isto geralmente alimenta mais infelicidade do que o quase que comprar um pouco essa paz e essa felicidade porque temos o nosso espaço. E, portanto, isto faz parte dessa autonomia tão importante para o equilíbrio, como dizem aqui alguns estudos, 3 estudos de psicologia, aliás, que mostra que num total de 420 mil pessoas,
de 63 países, reparem bem, 420 mil pessoas em 63 países, concluiu-se que a autonomia e a capacidade de cuidar de uma forma autónoma e independente da sua vida é mais importante que a riqueza para a satisfação pessoal. E, portanto, não é pelo dinheiro que nós somos felizes, é pelo que fazemos com esse dinheiro para ter a nossa autonomia e a nossa independência. Um outro estudo neste sentido da Universidade de Michigan também mostrou que 15% das pessoas que dizem ter mais controle das suas vidas, por regra, são sempre mais felizes. Portanto, dica número 6. Não se comparem com as outras pessoas. Portanto, graças às redes sociais e se nós pegarmos um pouco na influência que hoje em dia há pela internet e pelas redes sociais, as pessoas acabam por medir muito do seu bem-estar ou da sua felicidade por comparação. E se vocês comparam vidas que são diferentes, que tiveram trajetórias diferentes e que são de mundos diferentes, nós vamos todos pôr-nos a jeito de nos magoarmos, de nos vulnerabilizarmos e de nos diminuirmos perante aquilo que geralmente tem a ver com ideais ou com vontades de ser mais do que aquilo que somos. E por isso o que nós não podemos fazer é comparar com quem não viveu a nossa vida, nem estar a invejar ou a medir o nosso valor por essa comparação. Porque quanto mais nós comparamos, portanto, e isto é um dado científico, que quem tem o hábito de comparar com outras pessoas são, por regra, mais infelizes do que os que não se comparam. Ou seja, eu posso me inspirar na vida da outra pessoa, mas eu não quero comparar-me com ela para saber se eu estou melhor ou pior. Eu quero perceber aquilo que no outro me atrai ou me inspira, e eu quero comparar-me a mim com aquilo que eu era ontem. E se eu hoje sou melhor que ontem, e quando eu olho para a história da minha vida, eu nunca fui tão bom como hoje, então eu hoje sou a melhor versão de sempre. E por isso, quando eu olho para ontem e olho para hoje, eu nunca estive tão bem. Então isto significa que estou no caminho certo. Mesmo que eu não esteja onde eu gostaria de estar. Porque onde eu gostaria de estar é o que orienta esse caminho. Um estudo da Escola de Economia de Paris, com dados de 19 mil participantes em 24 países europeus, descobriram que as pessoas que compararam, por exemplo, os seus rendimentos, portanto, o seu dinheiro, o seu salário, as pessoas que comparam os seus salários têm tendência a serem mais infelizes e a terem mais sinais evidentes de depressão. E, portanto, se medimos o nosso valor pelo que temos ou pelo que ganhamos em comparação com quem tem mais, nós estamos sempre a pôr-nos a jeito de nos sentir pior e de nos sentir mais infelizes. E por isso este estudo também mostrou que comparar o salário com um amigo tem mais efeitos negativos do que comparar com um colega. Ou seja, não se comparem e a serem felizes com o que são, com a situação, ou seja, não comparem os outros com a situação em que vocês estão. Porque se compararem os outros com a situação em que estão, nós estamos sempre a olhar para um ideal que gostaríamos de estar, mas que não é o que nós estamos. E se eu não estou nesse patamar, não é comparável, porque eu não vivi aquela vida. Agora, a vida que eu tenho é a que eu tenho, e é aquela que eu vivi ontem. E se eu hoje estou a ganhar mais do que ontem, e se eu olho para mim hoje e estou, por exemplo, a ganhar 1000 euros, e se eu ontem ganhava 800 euros, eu quando vejo alguém ganhar 2000, ou 1500, ou 3000, ou o que quer que seja, e se eu digo, aquele que está bem, eu estou mal, aquele não sei o quê, ou seja, eu estou-me constantemente a desvalorizar e a agredir-me e a inferiorizar-me, o que me traz sempre este índice de felicidade mais baixo. E por isso, quando eu olho para uma trajetória de vida, e eu ontem tinha 800 e hoje tenho 1000, eu nunca ganhei tanto na minha vida. E portanto, hoje é o primeiro dia da história da minha vida que eu consigo tirar 1000 euros de rendimento. Então hoje é um dia muito feliz na minha história. Nunca tive tão bem de vida em termos de rendimento.
E, portanto, esta que é a lógica certa de nós conseguirmos olhar para esta questão de não se compararem com as outras pessoas. Yes. Dica número 7. Ter uma atitude positiva. Pensamentos positivos atraem a felicidade. E o Wittgenstein, que é um filósofo do século XIX, ele tinha uma frase deliciosa que era a qualidade da minha linguagem é o que faz a qualidade do meu mundo. Ou seja, os pensamentos positivos têm a ver com a qualidade dos nossos pensamentos. E a qualidade dos nossos pensamentos é feita por articulação de palavras. Nós construímos narrativas, nós contamos histórias usando a linguagem, neste caso o português, que nos leva a pensar. E este pensamento tem a ver com essas palavras que têm um peso emocional, ou seja, há uma conotação positiva ou negativa, porque é o valor semântico das palavras. E esse valor semântico das palavras vai influenciar as emoções. E o nosso estado emocional vai depender dessa narrativa. E se a narrativa que eu tenho do pensamento influencia as emoções, isto depois condiciona os nossos comportamentos. Então eu, quando consigo articular melhor uma narrativa de pensamento que é mais positiva, mais bem articulada e mais consciente das palavras que estamos a utilizar, isto leva-nos a conseguir, obviamente, um mundo mais feliz na nossa vida interna. Durante 2 semanas, por exemplo, um estudo publicado no Academy of Management Journal, eles analisaram comportamentos de um grupo de motoristas de autocarros, tendo em atenção os que sorriam forçadamente para os passageiros e os que sorriam por estarem a pensar coisas positivas. Portanto, um sorriso intrínseco, portanto, que é genuíno, que vai de dentro para fora, ou um sorriso forçado só para agradar aos outros ou só para corresponder às pessoas que estavam dentro do autocarro. E este estudo mostrou que os motoristas com sorrisos forçados estão mais suscetíveis a ficarem exaustos emocionalmente e a desistirem dos seus empregos em relação àqueles que mantêm uma atitude mais positiva. Portanto, a atitude positiva consegue melhorar o humor e aumentar a estabilidade do índice de felicidade. Portanto, alimentem este mundo interno que não se compra nem se vende, mas é o que define a nossa realidade. Por isso, a maneira como nós pensamos e a qualidade da articulação dos meus pensamentos é o que determina a qualidade do meu mundo em termos de pensamento. Yes. Número 8. Voltamos à base biológica. Ter uma alimentação saudável. E, portanto, um estudo da Universidade de Warwick, na Inglaterra, e outro também de Queensland University, na Austrália, analisaram 12.000 pessoas durante 6 anos e descobriram que uma das chaves da felicidade é comer pouco, mas pelo menos 8 porções de fruta e vegetais todos os dias, durante pelo menos 2 anos, que é quando os efeitos se começaram a manifestar. Portanto, no decorrer desse estudo, os participantes tinham de registar a sua alimentação e as suas variações emocionais ao longo do tempo. E, no final dos 2 primeiros anos desta investigação, eles perceberam que a alteração da dieta para este registro e este hábito trouxe registros de pessoas mais felizes em relação aos que não o fizeram. E, portanto, saber comer uma alimentação saudável e que tenha um contributo para nós termos um organismo biológico a funcionar melhor, isto é um fator fundamental também para estabilizar o nosso humor. Esta mudança, também o que dizem os dados, é que esta mudança de humor estava relacionada com, obviamente, uma alimentação que traz mais antioxidantes, que traz substâncias, que são substâncias associadas ao otimismo e ao bem-estar, que isto geralmente encontra-se na fruta e nos vegetais. E por isso, se não comem vegetais com frequência, se não comem fruta com frequência, há que repensar isto para conseguirem ter uma alimentação mais saudável, porque ela contribui para maior felicidade. Dica número 9. Mantenham-se ocupados.
Portanto, o sentido da vida é que a falta de ocupação é uma das piores coisas que podemos ter para nos sentirmos mal. Há uma expressão que no Brasil eu já ouvi com frequência. Deixa-me só ver aqui, diz aqui a Carla. É verdade, uma das melhores viagens foi sem planeamento, ok? Aqui a Valéria, agradeço muitíssimo, eu precisava ouvir exatamente isso hoje. Com gosto, Valéria, é um gosto. Tive mudança de vida, da rotina, hoje tenho mais liberdade e controle da minha vida e menos dinheiro. Claro, já há conflitos internos. Mas é isto, ou seja, passar o poder para a nossa mão. Isso foi o que nós falamos há pouco, ótimo. Diz aqui a Carla, principalmente num ambiente tóxico no trabalho onde o gestor faz isso com os seus trabalhadores. Ok, exato. Portanto, saber realmente a frequência e o contacto com esses relacionamentos. Ok, está tudo. E, portanto, o estar ocupado é importante. E há uma expressão que eu ouvi no Brasil. Aqui um abraço para os meus seguidores estoicos do Brasil, né? Que é a expressão que todos de certeza reconhecem, que é cabeça vazia é a oficina do diabo, né? Cabeça vazia é a oficina do diabo. Vejam só que maravilha, que expressão maravilhosa é essa. Cabeça vazia é a oficina do diabo. Isto significa que quando nós temos de facto tempo demasiado livre e não nos conhecemos às tantas o suficiente, a nossa cabeça fica a magicar. E é por isso que isto leva à importância de sabermos articular os pensamentos e ocuparmos melhor o nosso tempo. Um estudo da Universidade de Chicago mostrou que as pessoas ocupadas são mais felizes do que as pessoas que não sabem ocupar o seu tempo. Então ele fez um estudo com vários alunos e o que mostrou foi que os alunos que tinham objetivos com princípio, meio e fim, em relação aos outros que não tinham esses mesmos objetivos, conseguiam estar 12 minutos mais felizes do que os que não fizeram esse procedimento. Ou seja, deixa-me ver aqui melhor como é que foi feito isto. Portanto, ele realizou um estudo em que entregaram 2 questionários e avisavam os alunos que entre cada questionário tinham um intervalo de 15 minutos. No fim do primeiro questionário, os estudantes podiam entregar em 2 lugares diferentes, perto da sala onde se encontravam, a 12 minutos, ou outro lugar a 12 minutos de distância. E se fossem a 12 minutos de distância, eles ganhavam um chocolate como recompensa. Se o mesmo chocolate fosse oferecido em lugares diferentes, 68% dos participantes preferiram entregar o questionário no lugar mais perto. No entanto, se outro tipo de chocolate fosse oferecido no lugar mais distante, 58% preferia caminhar mais um pouco. E, portanto, o facto de haver escolhas e haver uma opção de ter esse poder de escolha para poder ocupar melhor o seu tempo, isto faz com que essa forma de ocupar o tempo levasse a que houvesse um índice maior de felicidade. Exato, os que percorreram 12 minutos para ir buscar o chocolate sentiram-se mais felizes do que os que entregaram no lugar mais perto. Isto faz lembrar também um estudo com ratos, que é os ratos, portanto, duas gaiolas, e tínhamos ratos que tinham uma roldana para passarem o seu tempo e outro conjunto de ratos tinham 2 roldanas. Os ratos que têm 2 roldanas para passar o seu tempo são ratos que duram mais tempo, em termos de longevidade, do que os ratos que só têm uma roldana. Ou seja, o poder de escolha e poder ocupar o tempo e escolher entre uma roldana e outra aumentou a longevidade desses ratos. Portanto, passem a ocupar o tempo com atividades que façam sentido e que vos permita ter esse poder de escolha. Por último, sejam solidários. Geralmente, o efeito de gratidão é uma experiência ótima, porque realmente aumenta os nossos índices de felicidade. Um estudo do Journal of Social Psychology, na Inglaterra, pediram a participantes para responderem a um inquérito com o objetivo de perceber o quão satisfeitos estavam com a sua vida
e depois dividiram esses 86 participantes em 3 grupos. Um grupo foi dada a instrução de realizarem um ato de solidariedade diário durante 10 dias. Outro grupo tinham que fazer algo novo durante esse período de 10 dias. E outro grupo não recebeu qualquer tipo de instrução. Passado o tempo dessa experiência, os participantes preencheram novamente o inquérito. Então, tanto o grupo que foi instruído a ser solidário como o grupo que teve que realizar novas atividades tiveram um aumento significativo do índice de felicidade, enquanto que os do terceiro grupo não tiveram nenhuma variação do índice de felicidade. Por isso, isto mostra que o grupo que atingiu o maior índice de felicidade foi o grupo que foi ter um ato solidário. E quando dizemos atos solidários, é de facto fazer alguma coisa pelos outros ou pelo mundo à nossa volta, porque nós somos seres sociais. E por isso, a empatia e o conseguirmos colocar no lugar do outro, ou dar um contributo social com aquilo que sabemos fazer, é algo que ajuda por um lado e por outro lado também nos gratifica a nós. E portanto, nós, quanto mais criamos hábitos de solidariedade, isto ajuda tanto os outros como a nós mesmos. E assim acabamos por tornar o mundo mais justo e mais igual. Yeah, baby! Obrigado. E portanto, estas dicas são as 10 dicas que eu tinha para hoje. Portanto, rodeie-se de pessoas felizes, façam exercício físico, durmam mais, planeiem viagens, sejam autónomos, não se comparem com outras pessoas, tenham atitude positiva, pensando melhor, tenham uma alimentação saudável, mantenham-se ocupados e sejam gratos e pratiquem a gratidão. Foi um gosto ter partilhado esta live hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, convido-vos a fazerem like aqui na live, a partilharem isto com a vossa rede de contactos ou nos stories. Se viram esta live e gostaram e não me seguem, convido-vos a seguir aqui no meu canal do Instagram, que também é exatamente o mesmo nome no Facebook, e também convido-vos a seguir no canal do YouTube, porque esta live e todas elas estão no meu canal do YouTube, Derivandro PHD. Portanto, foi um gosto, um abraço estoico e até para a semana.